olha, como vocês sabem, quinta-feira é dia do quê? Dia do nosso quadro Meu Amigo Animal. Adoro o quadro Meu Amigo Animal. Adoro mais ainda quando vocês mandam fotos dos pets. Manda pra gente, nosso WhatsApp é o 988719831. E eu quero saber, hoje a gente vai falar sobre viagem. Semana passada a gente falou sobre os cuidados para viajar com os nossos pets em relação à saúde, né? Como é que a gente faz pra não ter enjoo, para ele não ficar agitado. Mas quando você não vai com o seu carro próprio, são necessários outros detalhes, como vacinas, medicações, atestados sanitários. Quem vai explicar tudo isso direitinho pra gente é a veterinária Tatiana Pagliuso. Tati, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Tati, viajar com os nossos pets, porque não dá, a gente não consegue ficar sossegado se a gente sai de casa e não tem a certeza de que eles estão bem. E se a gente consegue levar, muito melhor, né? Muito melhor, com certeza. Tudo depende de para onde a gente vai e como a gente vai, se é avião, se é ônibus. Todos eles exigem alguns documentos, né? Sim, com certeza. Por exemplo, se a gente vai de ônibus, é um pouquinho mais fácil, porque você só precisa do atestado sanitário do médico veterinário. Então, você pode ir até o seu médico veterinário de costume, ele vai fazer um atestado sanitário, atestando que o animal está livre de doenças, que não tem pulga, não tem carrapato, não tem mias, e que é a larvinha da mosca, que está tudo certo, e que tem a vacina de raiva. E a única vacina que eles exigem é que a vacina de raiva esteja feita num período de 30 dias antes da viagem. Então, você consegue fazer. É legal ligar na companhia de ônibus para saber se aceita, quais que são, né, as exigências das caixinhas de transporte, tudo. Se precisa comprar uma outra passagem para o animal estar do lado, cada companhia tem a sua especificação. Mas, normalmente, de ônibus é bem mais tranquilo. Então, né? tem que ficar alerta. Tem que ficar alerta. Porque cada empresa vai definir o seu É a jeito regra de cada empresa, né? Claro. A empresa pode também não querer levar seu animal. Hoje em dia isso é muito difícil, né? Mas assim, tem certos tamanhos que eles aceitam, tem que caber na caixinha, ou se é maior, tem que estar, né? Às vezes tem que comprar a poltrona do lado para ele poder ir junto. Cada companhia tem a sua exigência, né? Quando a questão é assim, se a empresa exigir que ele vá no bagageiro lá embaixo com as malas. No ônibus não, né? Não tem uma coisa de do ar ali, não tem ar-condicionado. No ônibus a gente não recomenda. Eu acho que nem tem essa possibilidade, né? Então, tem que ficar alerta, porque às vezes alguém pode inventar essa história na hora. Não, sempre é em cima. Sempre em cima. Sempre em cima. No máximo eles exigem ali a gaiolinha. E essas exigências são tanto para ônibus dentro do território nacional, se eu for para fora, tem outras exigências para fora de vacina? Tem exigências de cada país, né? Então, a gente tem, cada país tem a sua exigência. De ônibus, aí você vai ter que entrar também na exigência como se fosse de avião, se eu não me engano ali, mas precisa sempre averiguar. No Mercosul é mais tranquilo, porque eles também só exigem a parte da vacina, né? E tem também só da raiva? Só da raiva, né? Só a vacina de raiva. No Uruguai, agora que eles têm uma exigência um pouquinho a mais, que os cachorros que saem do Brasil, eles têm que ter com exame de leishmaniose negativo. Então, isso é uma exigência que eles têm. Então, 60 dias antes da viagem, eles têm que ter a sorologia ou algum exame de leishmaniose negativo. Isso é uma exigência do Uruguai. O restante dos países do Mercosul, só a vacina de raiva. E aí tem que ter o CZI, que é um documento que aí você tem que tirar com a vigilância sanitária, né? E aí esse documento você consegue tirar nos portos, né? Ou nos aeroportos internacionais. Então, normalmente os nossos clientes do hospital são encaminhados para fazer no porto de Itajaí, para fazer então nem essa tem documentação. aqui, por exemplo, aqui em Blumenau não tem. Não. Tem que ir lá em Itajaí, né? Ou Florianópolis, ou São Paulo, Rio, tem aeroportos internacionais para poder. É no próprio aeroporto que vai ter. Qual que é esse exame? É o CZI, não é um exame, é um certificado com o meu atestado do veterinário. Ele vai nesse local e aí as autoridades fazem esse CZI, que é um documento também para poder entrar no país. Aí não adianta a pessoa dizer assim, mas o meu cãozinho, o meu gatinho, o meu bichinho é saudável, eu sei que ele é. São não normas, adianta, isso tem que ser uma documentação, porque é uma questão de saúde pública, né, doutora? As pessoas, elas têm que estar... se precaver, porque às vezes você cuida, mas o outro não cuida se eu não exigir. E é uma exigência pra gente, né? Claro. Como que eu posso pôr um animalzinho em contato com a gente que tá cheio de pulga, cheio de carrapato,
está com alguma ferida que, né, vai causar um mal-estar durante a viagem. Então, a gente tem que pensar também no outro. A gente sabe que hoje em dia a maioria trata como filho, mas tem gente que também não gosta. Então, a gente tem que deixar tudo no ambiente e para isso tem que ter norma e tem que ser... A gente né, entende, mas a gente tem que respeitar o outro também, Também, né? né? Doutora, implicações por não ter um documento correto. Acontece, porque difícil falar, mas normalmente cada um tem uma regra, cada um atende de um jeito. Para a gente que faz documento, às vezes é complicado, porque vai para a vigilância, cada pessoa que assina quer de um jeito, às vezes uma palavrinha muda. Então tem um site da Vigilância Sanitária que tem específico ali, animais de estimação. É super fácil de você entrar, ele tem toda a exigência de cada país, do Mercosul, da Comunidade Europeia. Então, assim, lá tudo é muito explicadinho, tem todos como tem que ser o documento, então você imprime isso. Se seu veterinário não sabe, leva esse documento, ele vai saber, né? A gente também tá para ajudar, se tiver dúvida pode ligar no hospital, a gente ajuda também com isso. Claro. Eu faço só essa parte no hospital, só de viagem, porque tem umas exigências que são um pouquinho mais complicadas. Se não cumprir, tem gente que não embarca. Avião é mais complicado, né? Alguns países, a Austrália, por exemplo, não aceitam animais do Brasil. Então, se eu quero morar para a Austrália, eles não exigem. Então, ou você vai para a Argentina, ou você passa um tempo nos Estados Unidos para poder fazer essa documentação, mas eles não aceitam animais daqui. Olha, não. Como a União Europeia já precisa da sorologia de raiva, que é um exame que demora um pouquinho mais de tempo. Então, a gente precisa coletar o sangue, precisa mandar, precisa ser microchipado. Então, cada país tem um detalhezinho que tem que ser muito bem cuidado, porque senão não embarca. E perde voo e não vai. E a maioria das vezes não vai sem, né? Se é comigo, eu deixo de viajar e não vou, porque eu não vou largar meu animal no aeroporto, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Ou seja, isso mostra que esse planejamento ele tem que começar assim, ó, vários meses antes, porque os exames que precisam, às vezes, de um tempo maior para ter o atestado ali, não vai estar pronto antes de viajar? Como a União Europeia, são 3 meses antes. 3 meses, assim, da data da vacinação da raiva. Então, você tem que ter no mínimo 90 dias. Então, se tiver tudo certo com a vacinação. Senão, é mais tempo. Que legal. Estados Unidos é mais tranquilo, não precisa de sorologia de raiva, só precisa da vacina e do CZI, que é esse documento que também precisa retirar na... Repete pra gente, doutora, onde que a gente acha na Vigilância Sanitária? No Ministério site? da Agricultura, tá? Eu até tenho Não, nem precisa, depois a gente acha. Mas é o site... No Ministério tem animais de estimação. Animais de estimação. Você consegue entrar e tem a bandeirinha de cada país e a exigência de cada lugar, e você já tem todos os documentos para imprimir e poder fazer. Pelos Estados Unidos, você não precisa ir no porto ou nos aeroportos, você faz tudo pela internet. Que maravilha. Mas tem que tomar cuidado, porque senão não embarca. É isso aí. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente. Um ótimo 2019 para você. Para nós. Obrigada, até a próxima.